Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. A palavra de Deus que a Igreja nos propõe hoje, neste dia de Quaresma, está muito centrada na nossa oração. Concretamente na oração de súplica, quando nos dirigimos a Deus para lhe pedir por alguma necessidade, por alguma intenção. E, olhando para a primeira leitura e para o Evangelho, vemos como nos convidam a que na nossa oração de súplica tenhamos uma atitude básica, a atitude da confiança. A primeira leitura é do livro de Ester, situada uns séculos antes de Cristo, a história da rainha Ester, pois ela, a certa altura, formula uma oração confiada, abandonada a Deus, que é das mais belas orações que encontramos na Bíblia. A rainha Ester, pois que é judia, casada com um rei estrangeiro, sabe que pende sobre os judeus naquele reino uma séria ameaça de perseguição e de morte. E sabe que depende dela, da sua capacidade de interceder junto do rei, que os judeus naquele território não sejam perseguidos, pois tinham sido colocados contra o rei por um dos seus conselheiros. E ela, na sua angústia, dirige-se a Deus com estas palavras: Meu Senhor, nosso único Rei, vinde socorrer-me, porque estou só e não tenho outro auxílio senão vós, e corre perigo a minha vida. Desde criança ouvi dizer na minha tribo paterna que vós, Senhor, escolhestes Israel entre todos os povos e os nossos pais entre os seus antepassados, para serem a vossa herança perpétua, e cumpristes tudo o que lhe tinhas prometido. Lembrai-vos de nós, Senhor, e manifestai-vos no dia da nossa tribulação. Fortalecei-me, Rei dos deuses e Senhor dos poderosos. Ponde em meus lábios palavras harmoniosas quando estiver na presença do leão, e mudai o seu coração, para que deteste o nosso inimigo e o arruine com todos os seus cúmplices. Livrai-nos com a vossa mão. Vinde socorrer-me no meu abandono, porque não tenho ninguém senão vós, Senhor. Quantas vezes nós nos colocamos sinceramente diante de Deus, diante de Ti, Jesus, com esta atitude, reconhecendo na Tua presença a nossa dificuldade, a nossa impotência para fazer face a um problema ou uma grave ameaça, e invocamos esta Tua misericórdia e bondade já tão patentes na história da salvação e tantas vezes na nossa própria vida. Já experimentámos que Tu nos ouves, que Tu nos consolas, que Tu nos fortaleces, que Tu nos acompanhas. E ao experimentar uma nova dificuldade, pois podemos ter por um lado a tentação de querer fazer as coisas só com as nossas próprias forças. Ou então podemos resistir verdadeiramente a deixar as coisas nas Tuas mãos. Ester dirige-se a Ti e se faz algum tipo de pressão é invocando justamente as Tuas obras de misericórdia e de poder e de autoridade no passado. Pois nós também podemos fazer junto de Ti, Jesus, às vezes um pouco este choradinho, mas que é um choradinho de quem ama, de quem confia, de quem se sente pequeno e reconhece a Tua grandeza. Tu não nos deixaste desatendidos noutras ocasiões, pois não deixes que triunfem os Teus inimigos, não deixes que se abata sobre nós este mal, não deixes que eu passe por esta provação. No entanto, se realmente a nossa atitude diante de Deus for assim confiada, filial, humilde, submissa e perseverante, pois sabemos que Tu nos vais escutar. Deixamos o assunto nas Tuas mãos e teremos uma grande paz interior.
E no Evangelho és tu, Jesus, quem nos convidas, por outras palavras, a ter esta mesma atitude. Disse Jesus aos discípulos: Pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate à porta, abrir-se-á. Qual de vós dará uma pedra a um filho que lhe pede pão, ou uma serpente se lhe pedir peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus as dará àqueles que lhe as pedem. Vejo Jesus como: queres que eu leve até Deus, leve até ti a minha súplica, mas reconhecendo-te como meu Senhor e meu Deus, confiando na tua infinita bondade e também na tua infinita sabedoria e providência. Tu vês mais do que eu, és muito melhor do que eu. Se os pais da terra procuram dar o melhor aos seus filhos, e é interessante ver como nem sempre os pais dão aos filhos o que eles pedem, mas o que é realmente melhor para eles. Alguém contava de um filho, uma criancinha de 4 anos, que pediu ao pai que lhe desse uma serra elétrica. O pai tinha boas razões para desconfiar de que esse presente fosse o melhor para o seu filho pequeno. Pode naturalmente ter provocado nele uma birra, uma frustração ao não lhe dar o que ele pedia. Mas naturalmente o pai sabia verdadeiramente o que convinha àquele filho. Tratar a Deus como Pai implica da nossa parte esta confiança e esta humildade. Oração confiada é o que tu hoje, Jesus, desejas inculcar em nós. Uma oração que arranca da nossa pequenez e do reconhecimento da tua grandeza e omnipotência. Assim foi a oração de Esther, que, neste caso, tu consideraste que era adequado ouvir e dar seguimento àquela petição. Ela vai interceder junto ao rei, vai-se desfazer aquela perseguição contra os judeus, a sua vida vai ser poupada. Noutros casos da história do povo de Israel, mesmo ante súplicas, tu consideraste que o povo talvez precisasse mesmo de sofrer o exílio, também porque não tinha ouvido o convite dos profetas à conversão, e passar pelo desterro, pelo exílio, com todas as provações e sofrimentos que trouxe, implicou para o povo uma grande purificação, que o fez voltar a confiar no seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mais tarde, então, esse exílio terminou. O povo pôde regressar à cidade santa, reconstruir a cidade e o templo, mas tendo passado por aquele sofrimento. Pelos vistos, há um provérbio oriental que diz mais ou menos isto: àquele a quem quer castigar, Deus dá o que lhe pede quando pede. Porque, por vezes, as nossas petições são disparatadas. Ou então podem parecer muito acertadas, mas tu, Senhor, nosso Pai, que vês toda a história, que sabes tudo, sabes verdadeiramente que aquilo que pedimos no momento em que pedimos não é o mais conveniente. Aceitar isso, pois depende de que a nossa oração seja realmente confiada e humilde. Deixemos a Deus a decisão sobre o que pedimos. E isso é a melhor defesa contra a frustração de aparentemente não recebermos o que pedimos. O Catecismo da Igreja, naquele capítulo tão bonito final sobre a oração, dá algumas pistas importantes nesta matéria. No ponto 2734 diz: a confiança filial é posta à prova e prova-se a si mesma na tribulação. A principal dificuldade diz respeito à oração de petição, na intercessão por si ou pelos outros. Alguns deixam mesmo de orar porque, segundo pensam, o seu pedido não é atendido. Aqui 2 questões se põem. Por que é que pensamos que o nosso pedido não é atendido? E como é que a nossa oração é atendida e eficaz? Antes de mais, uma constatação deveria surpreender-nos. É que quando louvamos a Deus ou lhe damos graças pelos seus benefícios em geral, não nos importamos nada com saber se a nossa oração lhe é agradável, ao passo que exigimos ver o resultado da nossa petição. Qual é então a imagem de Deus que motiva a nossa oração? O meio a utilizar ou o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, isto. Quando rezo pedindo, estou a usar a oração como um instrumento para que no fundo se faça a minha vontade
ou estou a colocar-me confiadamente nas mãos do meu Pai? E diz ainda o Catecismo: será que estamos convencidos de que não sabemos o que pedir para rezar como devemos? Será que pedimos a Deus os bens convenientes? O nosso Pai sabe muito bem do que precisamos antes que lhe peçamos, mas espera o nosso pedido, porque a dignidade dos seus filhos está na sua liberdade. Devemos, pois, orar com o seu espírito de liberdade para podermos conhecer de verdade qual é o seu desejo. Não tendes porque não pedis, escreve São Tiago. Pedis e não recebeis porque pedis mal, pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. Se pedirmos com o coração dividido, adúltero, Deus não pode atender-nos, pois quer o nosso bem, a nossa vida. Pois, para rezar bem, nós podemos pedir aquilo que convém. E temos que pedir da forma que convém, ou seja, com esta fé, confiança, humildade e perseverança. E por outro lado, quando pedimos coisas em relação à atitude dos outros, temos naturalmente que contar com a sua liberdade. Uma mãe pode pedir a melhor das coisas para o seu filho, talvez a sua conversão, mas a liberdade do próprio é sempre de ter em conta. Ele pode não querer, pode não estar aberto à graça. Ainda assim, a oração deve permanecer e perseverar confiadamente. Minha Mãe do céu, tu que pedes com tanta confiança ao teu filho que converta o coração dos homens para que se aproximem dele, ajuda-me hoje a acolher esta palavra do teu filho que me convida a orar confiadamente, deixando nas tuas mãos a minha petição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.